Programa Soluções Urgentes. Oferecimento Sandrin Móveis Planejados. O melhor conceito de móveis planejados de Cuiabá. Containers, construtora modular sustentável. Grupo Magrão, soluções em esquadrias de alto padrão. EIT Iluminação. A qualidade que você conhece, com a exclusividade que você merece. Olá você, sejam muito bem-vindos a mais um programa Soluções Urgentes. Esse programa que é feito para você que está aí do outro lado da telinha, para você que está pensando em construir, para você que está pensando em reformar, para você que tem uma obra comercial ou residencial, não importa. Aqui é o local onde você vai tirar essas dúvidas. Nós trazemos soluções para você em todos os segmentos da cadeia construtiva. É muito difícil a pessoa que não entende como que é essa jornada e se aventura sem ter um apoio de um profissional ou com empresas que vão estar somando com vocês. O seu sonho acaba se tornando pesadelo. Para que isso não aconteça, existe o nosso programa feito para você. Aqui nós trazemos soluções urgentes para você, de tudo o que você precisa voltado para a construção civil. E a empresa de hoje que nós estamos trazendo aqui, na verdade são duas empresas, né? É a Duzi Móveis e Decorações e também, a Duzi também, ela é também a questão de refrigeração também. E nós temos a Totalline, que é a climatização e refrigeração. E quem vem representar aqui é o fundador e o filho dele também, que é seu Cláudio Zafalon e o Cláudio Zafalon Filho. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. É isso aí, gente. Saudações aos nossos telespectadores. É isso aí. E torçamos para que nós saibamos falar e que nosso público entenda. Exatamente, seu Cláudio. Seu Cláudio, todas as empresas que a gente traz aqui, todos eles tiveram um começo, né? Cada empresa teve um começo, né? E aí a gente vê cada começo assim bem inusitado, né? As pessoas falam, nossa, eu comecei por causa disso, eu vi uma falha no mercado ou eu vi uma carência daquilo do mercado e fui sanar aquilo ali, né? Ajudar a sociedade cuiabana com aquilo ali. E nós queríamos saber assim, porque tem uma data que parece que é muito especial essa data, né? No dia 5 de junho de 1987. Muito bem. O que essa data significa para o senhor, seu Cláudio? Linomar, eu trabalhava numa indústria têxtil no ramo de tecidos para tapeçaria. Eu tinha conhecimento com muitos proprietários de fábrica de móveis estofados. E salas de jantar também, porque vai o tecido na cadeira, poltronas decorativas. E num determinado momento, um deles me ofereceu uma sociedade para abrir uma loja em Cuiabá. E o senhor morava onde? São Paulo. Em São capital. Paulo, São Paulo, capital. Isso. Eu pensei bem e sempre tive uma intenção de empreendedor. Eu falei, muito bem, por que Cuiabá? Aí ele falou, meu pai mora em Cuiabá e eu sempre vou para lá e visito Cuiabá. E eu acho que Cuiabá está precisando da gente. Olha aí. Muito bem. Vim a Cuiabá, inclusive com meu pai. Olha já só. falecido, que Deus o tenha. Amém. Analisamos, muito carro novo, você não via carro velho quase usando, muito pessoal alegre. Muito bem, vamos dar início. Eu vou falar agora para você, Linomar, só um início
um pouquinho só do fim. E no meio nós vamos descrever como aconteceu tudo. A data que você mencionou foi a data da abertura da loja. A primeira dúzia aqui em Cuiabá. Dos imóveis. Móveis começou tudo. Então, era eu, minha esposa Rosane e meu filho Cláudio, com 16 anos na época. Olha só. Começamos 3. Eu era administrativo. Fábrica de imóveis, eu não conhecia o que era cerejeira e o que era mogno. Mas aí, pela experiência da gente, colocamos vendedores à altura, que não Sim. foi difícil encontrar, por sinal, e aí demos início. Hoje, 34 anos após, eu estou 50% aposentado, a minha esposa aposentou, estamos com 83 funcionários na refrigeração, porque temos 6 lojas, e 15 funcionários, em média, são colaboradores, né? Porque a gente nem trata como funcionário. Exatamente. São todos iguais. Eu comecei meu primeiro emprego, fui office boy de banco, então eu trato todos iguais, porque todos têm a mesma oportunidade. A gente sabe como é que era o começo, né? E aí é uma família, né, seu Cláudio? Isso. A família Duz e a família Totaline, né? Então foi esse início, Lindomar. Aceitamos o desafio e começamos com a indústria de imóveis. Tudo vinha de São Bernardo, que esse sócio que a gente tinha na época, ele era fabricante de imóveis, principalmente estofado. Então, todo material nosso vinha da fábrica de São Bernardo. Na verdade, ele foi muito esperto, né? Ele falou assim, chamou o senhor para ser sócio e pegar tudo da fábrica dele. Ele tinha uma interessantíssimo dele, isso. Nós. E Cuiabá, na altura, como hoje também, só depende de você trabalhar direito, e é o que nos levou a tudo isso, eu creio. Cuiabá estava mesmo precisando. Quando abriu a loja, sucesso. Eu falei, logo eu vou comprar um avião. De tão certo que deu, né, seu Nossa, foi na hora. Na hora, abriu, inclusive na abertura, veio o presidente da Câmara de São Bernardo, veio vereadores, porque o sócio era muito conhecido lá em São Bernardo. E foi uma abertura mesmo. Chegou impactando, né? Aquela coisa de fazer uma abertura memorável, né? Muito bacana então, isso. Foi esse o nosso início. Aí começou. E isso já tem 34 anos. Vai fazer 34 anos em junho. Dia 5. Dia 5 foi a abertura da loja, né? Entendi. Tivemos 5 dias antes. Colocamos assim, em junho é 34 anos. Junho, 34 Muito anos. bacana. É uma trajetória de vida, né, Foi. seu Cláudio? Foi. E o Cláudio, filho, 16 anos. 16 anos. E como que foi para vocês, Cláudio? Foi muito bom, né? Cuiabá recebe muito bem a todos, né? É diferente de você ir para uma outra cidade, né? Então acaba facilitando muito. Isso daí a grande maioria da população nossa veio de fora, os pais vieram, Exatamente. né? Então todos eles sabem o que é isso. Se uma pessoa daqui vai para São Paulo, não É diferente. É muito diferente. Então, não tem essa acolhida, né? Não tem essa acolhida, não tem o calor cuiabano, né? Infelizmente a pandemia tirou um pouquinho disso da gente, mas logo já volta. Exatamente. Seu pai falou que lá no começo, mas você já chegou trabalhando com seu pai? Já cheguei trabalhando. Eu falo assim, naquela época, a empresa precisava mais de mim do que hoje. Olha né? só. Eu lembro até quando eu fui me apresentar no quartel, né? E pedi para ser liberado e queria servir, mas não podia, né? Não tinha como. Aí já era, nós tínhamos o acabamento, né? A fábrica logo em seguida começou e era só eu que ficava lá na época. Eu com menos de 18 anos
E assumindo uma responsabilidade grande, né, Cláudio? Muito grande, é. Então, enquanto os outros adolescentes, né, entrando para a fase jovem, tinham uma mentalidade, você estava ali com um amadurecimento muito forte perante a empresa, a responsabilidade que seu pai... Quer dizer, o desafio da família, né? Não foi o desafio do Cláudio apenas, seu pai, né? Que quando falou, vamos para Cuiabá, quer dizer, teve engajamento da família. Porque se não tivesse, o senhor não teria vindo. Não. Né? E aí todo mundo falou, não, vamos abraçar e vamos pegar firme. E aí todos, quer dizer, hoje a gente olhando 34 anos atrás, a gente vê assim e fala, nossa, valeu a pena. Né? A gente tem um resultado, um saldo, mais que a gente tem altos e baixos, que o mercado dita isso, às vezes, mas a construção civil, ela sempre, por mais que ela tenha no seu ciclo, vai e volta, mas ela sempre permanece mais em cima. Né? O mercado, ele dita isso, né? E aí a gente dá essa trajetória e fala, nossa, como que valeu a pena? Como que valeu a pena meu trabalho, minha renúncia e meu sacrifício, às vezes pela idade e tudo, para edificar a empresa, né? Para que hoje ela possa estar fazendo 34 anos. E uma coisa legal, seu Cláudio... Inclusive, Linomar, eu falava para o filho, para você ser um bom empresário, você tem que começar do início. E aí ele foi ajudante de caminhão, para aprender e saber tratar com ajudante de caminhão, ver as dificuldades que tem. E aí foi subindo ao status hoje. A gente consegue entender o próximo quando a gente se coloca no lugar dele. Exatamente. E ele passou naquela posição da pessoa. Exatamente. Senão não tem. Eu não consigo entender o que ele está falando, porque eu nunca peguei essa função. E quando a pessoa sobe, né, é outro nível, né? Se torna um amadurecimento, né, da pessoa na questão do que ele envolve ali no profissionalismo dele. E o importante de tudo isso, desculpe cortar, não, é que o Cláudio, ele fez faculdade de administração. Então, ele continuou com o trabalho, mas ele soube separar. E estudou e hoje... Trabalhava de dia e estudava à noite. Estudava à noite. E é assim para quem quer vencer. O que eu falo, pessoal, Cuiabá, e não é porque era em 87, isso é tão real hoje, igual o Cláudio falou, muitas pessoas que chegam aqui, elas são acolhidas porque elas querem trabalhar. E as pessoas querendo trabalhar, elas têm oportunidade aqui em Cuiabá. Tem mesmo, hoje, para falar de 2021, não tem oportunidade, se a pessoa vier mesmo. Aqui tem mercado para isso, em qualquer segmento, desde que a pessoa tenha um comprometimento com ela e com a sociedade cuiabana. Aí pronto, acabou. O estado do Mato Grosso, devido ao agronegócio, né? Ele está sempre em cima Exatamente. 12% do PIB nacional. Exatamente. E isso não vai parar. Nunca. Você pode ter um ano meio ruim, mas nunca vai parar. Mas é atípico. Né? E a nossa realidade é outra. É sempre, né? A gente já tem um diferencial perante outros estados. Por isso que eu falo, quem quer se dar bem, vem aqui, mostra seu trabalho, que você vai se dar bem. Não é à toa que está aí, ó. O senhor vocês construíram a história de Cuiabá e de Mato Grosso, porque a DUS, ela atende também, não só aqui, né? E a gente vai falar isso mais para frente. Mas, assim, construir a história. Vocês fazem parte da história. Me parece, eu vi um dado aí, me confirme isso, que é a segunda loja mais antiga aqui. Sim, quando nós chegamos... Não, hoje a primeira já foi. Então, é a primeira loja mais antiga. Tem o Arruda, né? Hã? Tem a outra, né? É a segunda, né? Tem a Arruda, é a segunda. É a segunda. Desculpe, tem a Arruda. Segunda loja mais antiga. Olha aqui, ativa, né? Ativa, né? Isso que é bacana. Olha aí, o comprometimento, né, que a gente tem. E aí, o senhor começou a falar e o porquê de Cuiabá. Eu queria que o senhor desse mais um ênfase nessa questão do porquê de Cuiabá. Porque Cuiabá, sempre intenção nossa, por causa da logística, realmente seria a gente construir uma fábrica. Então, como ele disse, Indamar, a madeira estava perto. Para você ter uma ideia, naquela época, nós não tínhamos um fornecedor de madeira, nós tínhamos um amigo
Olha só. fabricante da madeira nata. Então a gente tinha até um conta corrente. Mandava dinheiro, depois ele mandava madeira, para ver a facilidade. Em São Paulo jamais você conseguiria isso. E um outro detalhe importante era o valor, por exemplo, 1 m² de terra para construir uma indústria aqui, Era muito barato. era 5% do valor Do que lá em de São Paulo. Nossa. O que fizemos aqui, jamais faríamos em São Paulo. Exatamente. Jamais. E outro detalhe que nos forçou ou nos animou a fazer a fábrica é que na época do Dante de Oliveira, ele fez um projeto do Promadeira, Incentivando. incentivando. Então o ICM também ajudou muito. Ajudou na redução dos Muito, impostos, muito, tudo, né, muito. seu A Cláudio? gente era até amigo deles todos lá do setor de indústria. Isso Favoreceu realmente demais. foi muito bem. E aí, primeiro veio a loja, Só a loja. né? E a loja ficou até quando? Depois foi o início da fábrica, né? A loja foi em 87, começamos a iniciar, só vinha a cadeira no osso, a gente chamava, e dava um acabamento aqui. Aí que ele possa falar alguma coisa, porque ele encarou esse desafio. E esse era dele, do lado Eu dele. nem queria saber se secava em meia hora, 24 horas. Tinha que dar conta do produto acabado. E isso ele estava com 17 anos. Nossa. É um Foi, cara. foi um desafio, né, Cláudio? Muito grande, né? O conhecimento da gente era pouco também. Hoje, 17 anos é uma criança, né? Exatamente. É uma criança. E foi bem difícil na época. Aí vinha muitos móveis com problema de São Paulo, aí nós começamos arrumando, depois começou a produzir alguma coisa e aí foi dando sequência naturalmente, né? A sequência foi uma coisa natural. Ele teve a facilidade também, Lindomar, é que como a gente conhecia os fabricantes, principalmente eu, porque eu era administrativo dessa indústria têxtil, então só lidava com o nível alto das empresas. Então eles abriram a porta para nós. Claudinho, precisava... Falo Claudinho, porque vai ser sempre Claudinho, né? Hoje É sempre o menino do senhor, né? Então, eles abriram a porta, aí o Claudinho ia para lá, via o defeito que ele achava aqui, ele ia saber lá por quê. Que lá já tinha 20 anos de produção, ele tinha um mês. Entendi. E aí ele foi, aprendeu tudo. Buscando conhecimento para implementar aqui. E aí foi evoluindo a coisa, né? E que época que montou a primeira fábrica aqui? Foi em 87, 91, 90 mais ou menos, só o acabamento. Só acabamento. Chegava o produto cru aqui, né, Cru, digamos assim, aí dava o acabamento e já vendia, colocava na loja. E colocava a venda na loja. Que legal. E depois disso, a indústria evoluiu para passar a confeccionar o próprio produto de vocês aqui. Isso. Aí, em 94, mais ou menos, compramos um terreno no Jardim Passaredo, perto do Parque Industrial, e construímos a fábrica mesmo, marcenaria, não fazíamos estofado. E aí, o seu Claudinho, lá de chefe também, na marcenaria, então nós acopou tudo, um desenho inclusive dele, era marcenaria, acabamento, expedição, inclusive até carreta nós tivemos só para levar móveis para São Paulo. Olha só. Aí vocês já começaram a fabricar aqui e levar para lá? Sim, fazia. Nossa. Inclusive, tivemos 2 lojas em São Paulo, Com o nome Duzi também. também com o nome Duzi. Lojas de shopping, inclusive. Shopping só de imóveis, né? lá em Aricanduva, né? Isso. Lá em São Shopping Paulo tem dele, isso. o Você chega no shopping shopping é só de Só de móveis. só de Só móveis. de móveis. Moveleiros. Aí, como nossos sócios já estavam com uma certa idade e tal, ele ficou com as lojas de São Paulo, que era bem mais fácil de E ele já tocar. morava lá? São Bernardo, São Paulo. Aí ele também parou de fabricar. E aí acertamos a sociedade, ficou com a loja e nós começamos a tocar aqui.
Aí nós éramos fornecedor dele. Olha, porque aqui era a facilidade da madeira e tal. Isso, é. E lá, quando o senhor começou, tinha madeira de lei que não era proibida, Sim, né? mogno. Trabalhava com cada cerejeira, mogno, então Mogno, era não era proibido. O nosso Trabalhava com matéria-prima era mogno. 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 Aí depois nós substituímos pela Canjarana. canjarana. E a canjarana, inclusive, foi um detalhe muito interessante. Nunca enganamos o cliente. Isso aqui não é mogno, é canjarana. Mas era idêntico. Idêntico. E qual que é a diferença? O mogno dura mais, né? Ou não? Não, Eu acho que era uma madeira canjarana que eles não sabiam ter trabalhado com ela. Se tivesse logo desde o início a canjarana, porque era a madeira que eles jogavam fora, Tinha poupado os mognos da nós vida. compramos uns 2 metros, né, Cláudio? foi. Nós E não tentamos deu certo. outras madeiras, fomos, Isso. né? Tinha cedro mangue, aí empenava demais. Aí fomos fazendo teste até chegar na canjarana da região lá de Guarantã, que foi muito boa e deu certinho, porque era tudo móvel resinado, né? Que nem a madeira não poderia ser muito porosa, igual a cerejeira. A cerejeira Sim. nunca para você dar acabamento nela, Era difícil. era difícil, ela é porosa. É. Era um outro estilo de móveis, né? A cerejeira não era um móvel tão requintado, Isso, né? Era mais rústico. mais rústico. Já essa cajarana, aí dava um móvel mais requintado, Isso. bem acabado, superfície mais lisa, digamos É, assim. Na época não podia aparecer um poro da madeira, tinha que estar tudo fechado com resina, né? E eu vou aqui interromper. A canjarana, quando chegou, Claudinho fez um teste, não deu certo. Começou a empenar um pouco, tal, pai, não deu certo. Encosta lá essa madeira. Aí depois de algum tempo, ele passou e viu lá, pai, vamos fazer um teste de novo. Aí foi um excelente. E o que foi que não deu o primeiro teste, Cláudio? O tempo de repouso da madeira, né? Então a madeira não estava bem seca. Ah, então ela estava verde ainda. Estava verde, é. Nós tínhamos estoque, na época, sempre de 1 ano de madeira. Ah, Para sim. ficar certo no tempo. No tempo. Nós tentamos secar várias vezes e não deu problema. A secagem artificial não deu certo, não né? virava. Tem que ser Não, ao natural, né? Natural mesmo. E aí o resultado e o tempo certo de uma madeira para ela ficar seca? Acima No de tempo? acima de 6 meses. Madeira Acima de 6 meses. acima de 6 meses. Aí dá para trabalhar com ela. Já dá para trabalhar. Então você trabalhou com ela verde e não Isso. deu resultado. Isso. Aí passou um tempo, aí você falou, agora eu vou tentar de novo. É que na época não se tinha tanta tecnologia como se tem Sim, hoje. sim. É muito diferente, né? Hoje a gente vai visitar as indústrias e ver a capacidade de produção. Nós tínhamos 80 funcionários no acabamento. Nossa. Era muita coisa, né? Hoje faria com 40 e ainda talvez menos. Menos. Porque a tecnologia favorece tudo Favorece hoje, né? E tudo, assim, isso. a produtividade aumenta muito mais. Aumenta muito. Embora a madeira, o móvel de madeira mesmo, seja um móvel que dá muito mais trabalho, diferente do móvel de chapa, né? Aham. O móvel de chapa, as indústrias, elas são muito produtivas. Madeira natural já atrapalha um pouco, né? Entendi. E aí na segunda experiência deu certo e aí começou a certo. produzir com ela. Isso. E aí não tinha muita diferença, né? Olhava assim, Não, parecia você que podia era. enganar qualquer pessoa. Maravilha. Até os fabricantes de imóveis, nossa. Só que eles não podiam trazer a canjarana para São Paulo. Ele não tem espaço para secagem. Inclusive, quando nós compramos o terreno para a fábrica, tinha 11 mil metros. O pessoal lá falou, você é louco, o que você vai fazer com 11 mil metros? Você vai usar aí 4 mil metros? No 3? máximo. Pô, aí veio a secagem da madeira, aquele pátio era uma beleza. Preencheu tudo os 11 mil Preencheu metros. tudo, deu espaço depois para fazer a fábrica de estofado. Olha que Aí bacana. nós ficamos 100% independentes. Que maravilha.
E isso é bacana, né? Essa história toda. Depois dessa questão da fábrica de móveis, até quando que ela funciona? Ela funciona até hoje ou não? Não. Há 4, 5 anos atrás, é isso? Mais. Mas, Porque a loja de imóveis, depois que entrou a Totaline de um lado do outro, Sim. como você viu lá, Lindomar, o Claudinho passou a cuidar também da Totaline. Aí já, porque até então você ficou encarregado da fábrica. eu era sempre o encarregado da fábrica. E aí Aí, com o crescimento da Totaline, aí eu sentiu a necessidade de de vir, porque o de negócio você tá lá. cresceu muito e o mercado já estava diferente, já existia uma variedade, eu teria que ter uma variedade maior de produto. Na indústria, quando eu ia fabricar uma cadeira, tinha que fabricar pelo menos 150 do mesmo modelo, No mínimo, né? no mínimo, porque para regular as máquinas dá muito trabalho e tal. Depois o restante Era só sequência. sequência. Então era no mínimo 150. Até o Sebrae ia lá e falava, seu estoque, mas se eu não tiver um estoque desse, eu não consigo atender meus clientes. Então, aí foi sentindo a dificuldade, a madeira foi ficando mais difícil, o bom fornecedor saiu, aí começa a comprar de um, comprar de outro, problemas até a gente não conhece bem a indústria, aí a indústria comprou, a serraria comprou madeira de quem não podia, e Nossa. Começou, então foram vários fatores aí vários que levaram fatores, tipo assim, a fechar a empresa, a indústria, Isso. né? Aí, com a necessidade de vir para a fábrica, para a loja, aí acabamos paralisando. Achou melhor já Já. encerrar. E foi que ano que encerrou as atividades da indústria? Já tem mais de 10 anos já. 2000 É- 2011. por aí. Isso, Mas então ela ficou um bom tempo, né? Produzindo para vocês, né? Foi, bastante. E aí parou. Até porque também, igual você falou, a realidade dos móveis foi mudando, Foi. né? E aí se não faz a adaptação correta, aí começaram a vir os MDFs, né? A facilidade de fazer com outros materiais que não era mais a madeira que Isso. se trabalhava, né? Começaram a trabalhar com as chapas, né? Só que a cadeira continua Ela continua sendo madeira. Exato. Entendeu? As chapas, o restante era... Mas então chapa. o forte de vocês eram cadeira que vocês fabricavam? Eram. Aqui na sala de jantar, era mais sala de jantar, né? Ah, tá. Aí fazia. Dormitório nós começamos a fazer dormitório em 91. Só que daí comprava os móveis sem acabamento de São Paulo. Dava muito problema. Eu falei, pai, vamos parar com isso e vamos Focar. naquilo que a gente consome mesmo, né? A gente está atendendo os clientes e comprando alguma coisa que está dando problema. Eu tinha 200, 300 cadeiras lá que comprava um lote, aí ficava 2, 3 cadeiras que não fazia vai par, aglomerando vai indo, aquilo vai ali. indo. Depois o outro lote não vinha igual, né? Porque cada lote vinha diferente. Tinha vários fornecedores, aí você comprava de um que acabava comprando de outro, vinha no mesmo lote cadeiras diferentes. E aí tudo foi se ajeitando, né? Maravilha. Aí fechou. E aí foi que hoje, né? Só tem hoje só mesmo as lojas. Sim. Né? Aí ficou a Duzi Móveis e a Totaline. E deixa eu só fazer uma curiosidade. Quando o senhor, lá em 87, foi no mesmo local que está hoje ali no Miguel Sutil ou não? Não, era em frente ao Nono Beck, Na Fernando Corrêa. na Fernando Corrêa. Aí depois é um caso muito interessante isso, que o senhor vai ouvir. Aí mudamos,
para em frente não tinha McDonald's. McDonald's ali. Não tinha. Aí ele construiu depois, bem em frente. Na Avenida CPA. Avenida CPA. Depois de uns 3, 4 anos que nós estávamos pagando aluguel, acabou. Pode falar, não? Pode falar. Uns 3, 4 anos, o proprietário tinha uma casa do lado que dava para o fundo da Avenida CPA. E a loja tinha 300 metros, mais ou menos. Depois aí vinha um pouquinho de depósito. Aí eu falei para o proprietário, eu vou alugar. Era um salário mínimo na época. Eu vou alugar e vou modificar isso. Onde está essa casa, nós vamos fazer a área de administração, a área dos banheiros, vou fazer uma laje, em cima fica o escritório, e nós aumentamos a loja para 450 metros. Nossa. Só que você vai me prometer que eu vou gastar aqui. Na época a gente falava muito em dólar, né? Que havia uma certa inflação e tal. Você vai conservar o aluguel. Eu estou aumentando o seu patrimônio. Não, tudo bem. Aí conseguimos fazer. Ficou um espetáculo. Loja grande. A gente já tinha o nosso público, já era bem conhecido. Aí a imobiliária me liga, eu precisava falar com você e tal. Eu achei que ele queria comprar móveis, alguma coisa. Não, ele queria dobrar o valor do aluguel. Pá, nós ficamos doidos. Ficamos. Nossa. Eu sei que num domingo de manhã, eu falei, vamos ver se a gente compra um terreno. No domingo de manhã, passamos em frente onde hoje é a loja. Miguel Sutil. Um barranco enorme. Estava lá, vende-se. E era só uma rua de mão e contramão. Na Miguel Sutil ali, não tinha aquela... Já era tinha. pista dupla. Ah, já era pista dupla? Já era de pista dupla. E aí, fomos procurar, tinha uma casa grande no terreno. Aí compramos, deu para comprar. Então, eu falo, como Deus é bom para mim, meus guias espirituais acompanham. Porque eu tinha condições de fazer a loja e que não me preocupava tanto com isso. Aí, de repente, surgiu. Você vê, aí compramos o terreno do lado, aí fez uma loja grande. Aí vai entrar, que eu sei que você vai me perguntar. Por que Totaline? Calma, isso aí, eu vou fazer o seguinte, o senhor aguenta só um pouquinho que a gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente já volta. Tá. Gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial e fica aí para saber um pouquinho mais da história do seu Cláudio. É rápido. Conheça as lojas Cloro Mato Grosso. Lojas completas com diversos produtos para limpeza doméstica, industrial, automotiva, tratamento de piscinas e produtos químicos pertinho de você. São 6 lojas para facilitar a sua vida. CPA 2, Parque Cuiabá, Tijucal, Goiabeiras, Cristo Rei, Centro de Várzea Grande e agora também a nossa loja online, cloromt.com.br. Atender bem em cada detalhe. Lojas Cloro Mato Grosso. Limpeza pertinho de você. Olá pessoal,
Quero mostrar para vocês hoje, com exclusividade, uma super ideia. A união de 3 marcas nesse momento que nós estamos todos doidos para se reunir novamente, mas que requer muito planejamento. Ou seja, o Alphaville Buffet, a Flores e Folhas Decorações e a Polo Som e Luz se uniram para criar um pacote exclusivo, um plano para eventos. Você que está aí pensando já para 2021, organizar a sua agenda, marcar aquela data e tirar do papel o seu tão esperado sim, o aniversário de 15 anos, a bodas que não foi comemorada em 2020, essa é a oportunidade exclusiva para que você confraternize entre empresa, faça aquele evento corporativo, seja qual for o motivo, nós nos reunimos para fazer esse seu sonho acontecer. A Magrão nasceu em meados dos anos 90. A gente percebeu que a nossa região estava crescendo muito e a gente sentia a necessidade de irmos atrás de novos produtos, novos equipamentos. Hoje a gente trabalha exclusivamente com alumínio, esquadrias de alumínio, de portas aí alto padrão. Nós temos as cortinas automatizadas, persianas, papéis de parede, temos também os móveis planejados com a madeira bonita, que também faz parte do Grupo Magrão. O Grupo Magrão hoje possui equipamentos de última geração. Uma mão de obra muito qualificada, excelentes colaboradores. A gente conta com uma loja já em Cuiabá, com um showroom muito equipado. O mesmo produto que você vai encontrar nos grandes centros, a Magrão tem hoje aqui, produzido aqui na nossa fábrica, aqui em Tangará da Serra. Magrão, genuinamente mato-grossense. Estamos de volta com o nosso programa Soluções Urgentes. E hoje, os nossos convidados que estão aqui, é duplo, tá, gente? Tanto de loja, quanto dos que estão representando hoje aqui. A dos Imóveis e a Totaline. E quem está aqui é o proprietário fundador, que é seu Cláudio Zafalon, e o Cláudio Zafalon, filho, também aqui. E a gente já ficou sabendo aqui histórias assim muito incríveis do começo da Duz e tudo. E agora nesse bloco a gente vai falar um pouco também da Totaline, que é da refrigeração e climatização. Seu Cláudio, aí por que entraram nesse segmento? Antes disso, até que a gente está conversando aqui nos bastidores aqui, a pessoa que está do outro lado da telinha, por que o nome Duzi? O nome Duzi é que o nosso sócio tinha duas indústrias, né? A indústria de madeira e a indústria de estofado. E a indústria de estofado, ela estava na Vila Duzi, em São Bernardo, na rua Ângelo Duzi. E tudo que fosse para ser feito nessa indústria, eles falavam, vai na Duzi, vai na Duzi. E ficou o nome Duzi, né? Tanto que eles são libaneses, né? E nós somos descendentes de italiano, né? E Duzi é um sobrenome italiano. Que nós acabamos adotando aí, desculpa aí se tiver algum Duzi aí. E ficou Duzi. Ficou Duzi. Olha que bacana. Isso. Interessante, né? Saber. O Lindomar, e o triângulo, eu sempre fui muito queda sobre pirâmide, sabe? E triângulo. Inclusive, né?
a Rosane, minha esposa, ela fala, tudo que acontece na tua vida tem um triângulo. A nossa loja... Começou com 3. Um triângulo. Ela terreno. é assim, ó, terreno. Olha só, o terreno já é um triângulo. Já é um triângulo. Os Isso- 3 pilares que começaram a loja, um triângulo que faz. Isso. Olha aí. Então, inclusive, quando o Claudinho casou, foi em 95, ele casou na igreja de Guadalupe. Isso. Eles têm uma capela Sim. lá, que é um triângulo. Um formato triângulo. Eu peguei o nosso pedreiro, fui até lá, medimos para fazer proporcional e fizemos uma capela na fábrica. Triângulo. Triângulo. Olha que bacana. Então isso é muito presente, né? Isso. E a gente pega aí, né, na Igreja Católica, né, a tríade, né? O triângulo remete à tríade, né? É. Os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, e aí assim vai, né? Várias. Muito interessante, bacana mesmo. E por que agora que vocês entraram no segmento de climatização e refrigeração? Sim, vou começar. Será porque foi com esse calorzão nosso todo aqui? Não pensamos nisso. Sério? Foi algo assim para arriscar. A nossa loja, ela estava em construção na época. Era 1.440 metros de showroom. Só de showroom. Só de showroom. Depois mais 1.440 metros em 2 pisos de 700 de depósito. Um é depósito, bom, hoje é depósito da Totaline e o outro depósito da Duzi Imóveis. Mas na época era só da Duzi. O pensamento era só Duzi. Ah, tá. Pensamento em construção. Mas eu queria mesmo, eu falava com o Claudinho, não ficar num ramo só, vamos ver se a gente diversifica um pouco, porque eu falava para ele, ou a gente se apega direto na fábrica de imóveis, que eu não vejo mercado, e a nossa logística, a cidade mais próxima seria Campo Grande, para você colocar os móveis, né? Vamos ver se a gente consegue diversificar. Então, ofereceram para mim, para nós, né, uma franquia que a Totaline era a nome Fantasia da Springer, estou falando certo? Da É uma Springer. divisão da Springer Midea, né? A Ah, Totaline. sim. Ele pertence à Carrier, hoje entrou a Midea depois, né? E aí eu fui lá na Springer, na diretoria, me chamaram, papau, gostaram da gente. E a pessoa que ia cuidar disso, porque a gente não conhece nada do ramo, ele era muito bom, mas em máquina só. E a Totaline era peça e máquina, mas o principal era peças, né, de refrigeração e climatização. Aí eu falei, ó, vamos encarar. Vamos ver o que vai dar. Aí montamos a loja, mais para baixo na Miguel Sutil, porque a outra não estava pronta. Ficou 2 anos de aluguel. E depois já foi para a loja. Esse foi o início. Essa já que está hoje lá, né? A sede já, Aí né? arrumamos um gerente que conhecia bem de peças, que já trabalhava no ramo. Tinha que pegar alguém que já conhecia, né? É. E o Claudinho tem muita capacidade. De assimilação. Ele é muito bom. Ele é engenheiro, é médico. Vou Esse falar cara também. É tudo. Ele é muito bom porque assim, ó, Claudinho, vai lá, assume lá. Ou vai assumir, Claudinho. Aí depois ele dava aula para o gerente lá sobre peças. Olha sobre só. ele te explica. E que ano que foi isso que começou a Totaline? Foi em 2003. 2003? 2 anos de aluguel. Em 2005 nós terminamos a loja que você Que conhece já é hoje. Isso. Esse foi o início da Totaline. Olha que legal. Aí entrou a parte administrativa, que eu O senhor sempre gostei. sempre ficou. Foi meu ramo até hoje, né? E o móvel, você tem um markup alto, porque ele precisa muito espaço. No fim, aquele markup alto, fica Sim. lá no fim, lá o lucro é igual ao outro.
que tem um markup baixo que gira muito. Exatamente. Aí aprendemos, o Claudinho veio para lá quando fechou a fábrica. A Adriana, a esposa do Claudinho, foi para a loja de imóveis. A minha esposa se recolheu, muito triste, mas recolheu um pouquinho, que ela precisava cuidar da mãe também. Foi muito bom, tudo em ordem. E a loja de imóveis você já conheceu aí. Sim. Foi um espetáculo, com profissionais altamente capacitados. Sim. Você chega lá, eu estou entrando no teu ramo aqui. Não, pode falar. Seu Cláudio, pode falar, seu Cláudio. Você entra na loja, você é super bem atendido. Se você precisar fazer um projeto, eles fazem na hora para você. E sempre junto com a Adriana, a proprietária da loja, que é muito importante você ter contato com o proprietário, porque você sabe que não vai ser enganado. Não é só o vendedor. Exatamente, né? Exatamente. Então, é outro atendimento, né? Você está ali a com loja hoje, Claudinho, estou chegando no final, mas depois a gente entra no campo lá. A loja hoje é Cláudio e Adriano. Legal. O senhor fica... fiquei sabendo que o senhor fica um pouco aqui, outro pouco em São Paulo. Pois é, quando eu falei que eu aposentei 50%, eu tenho 75 anos. Eu vou acabar atrapalhando eles. Mas o senhor não dá conta de ficar parado também, né? Não dou. Então, a minha sogra fazia hemodiálise em Americana, São Paulo, e o filho morava em Nova Odessa. Aí eu aluguei uma casa em Nova Odessa, maior para minha filha e minha esposa ficar junto. Vinha para cá, ficava 15 dias em Cuiabá, 15 dias com a mãe. E eu gostei do lugar, porque eu falo, você se aposenta, eu não vou ficar num apartamento, embora seja grande. Não é a mesma coisa. Não é igual. Vai ser enjaulado. Então. E ali era um condomínio fechado, sabe? Numa cidade do interior, Nova Odessa, com 50 mil habitantes. Falei, ir para a praia não é o que eu quero. E vai para uma cidade do interior muito movimentada, também não. Vai para um sítio, não é o... E aí eu gostei de lá. Aí compramos um terreno e eu construí a casa. Aí ficava lá 15 dias aqui. Aí os caras inventaram. Pus um computador lá e eu entro no meu computador em Cuiabá. Acabou, Belo. Aí o senhor controla tudo pra lá. Claudinho, já sei, pai. Você vê como é que é. Muito bem assessorado. Não, que isso. Está em boas mãos, né, seu Cláudio? Muito, muito. Vamos mostrar agora, pessoal, porque hoje a Total Line ela já se encontra não só em Cuiabá, né, seu Cláudio? Né, Claudinho? Isso. Nós temos... Produção, coloca as imagens, por favor, aí. Agora eles vão passar, eles podem ir falando, tá? Tá, joia. Essa é da onde? Segura aí, produção. É do CPA. Essa loja, aqui no de CPA. Cuiabá, isso. Qual CPA que é? É CPA 3. CPA 3. É, na Tuiuiu, ali perto da caixa d'água. Pode passar outra, produção? E essa? Isso. Essa daí é de Rondonópolis. Já em Rondonópolis. Isso. Essa é construção própria. Ah, tá. Já é de vocês aí. Isso. Maravilha. Inclusive sobre a direção do seu Claudinho. Claudinho também. Ih, Claudinho, você é muito... Essa é a do Porto, aqui de Cuiabá. Ali no Porto. É, da Mário Correia. Na Mário Correia. Pode passar a produção. Essa é da Várzea Grande, lá na Júlio Campos. Na Júlio Campos. Pode passar a produção. Essa é de Sinop. Ah, então nós já temos aí Cuiabá, Sinop, Rondonópolis, né? Isso. Os três, né? Cuiabá, Várzea Grande. Ah, né? Cuiabá, Várzea Grande, 4, né? Cuiabá, Várzea Grande, Isso. o Sinop e Rondonópolis. Isso, Cuiabá são 3, né? 3 aqui, Porto, na Miguel Sutil. no CPA e na Miguel Sutil. Isso, a loja da Miguel Sutil. E esse aí é do lado da Duzi. Isso, do lado da Duzi. Maravilha. Bacana. É isso aí. E essa daí? Essa é de Várzea Grande. A de Várzea Grande. Toquei, produção.
Aí, ó, para você ver como que é. Porque, assim, Cuiabá cresceu tanto que fica legal cada uma loja em determinada área, né, específica para atender, né, Cláudio? É por causa que o técnico, você imagina um técnico lá do CPA, que CPA já é uma cidade, Uma né? cidade. Para vir até a Avenida Miguel Sutil para comprar uma peça, um tubo de cobre ou um motor de um compressor, de uma geladeira, e voltar já foi meio-dia. Exatamente. Né? Então, lá da Várzea Grande, lá da Júlio Campos, então facilita muito para ele. Para nós seria muito mais fácil estar tudo Centralizar numa loja só. numa só. Mas aí você está favorecendo tanto o técnico quanto o cliente, porque daí ele atende muito rápido já para finalizar o serviço. Tem técnico que está dentro da loja 2 vezes num dia, né? Então, porque o cliente chama ele vai ver o material que vai precisar, vai até a loja e compra. Né? Isso é igual o autopeças. Exatamente, né? exatamente. Maravilha. Lindomar, no meio do caminho, nós compramos um concorrente, Almirante. Muito boa gente, mas também estavam cansados. Moravam um em Goiânia, outro sócio lá em São José dos Campos, São Paulo. E essa loja do Porto e a do CPA eram deles. Aí nós conseguimos comprar as 2 lojas. Que bacana. E foi um salto nessa época, que foi em 2013, mais ou menos. Foi de 2013 para 2014, né, filho? Isso. Nós demos um salto grande. Que legal. Mesmo porque o governo tinha o PRODEI. Aí você teria que... Você entra no PRODEI, vamos dizer, com 10 funcionários. O que eles querem para te dar um incentivo? Que você passe a 20 em 2, 3 anos. Senão, você vai ter que pagar todo aquele... Não vai se encaixar benefício. no quadro do benefício, e você tem que pagar tudo. Aí nós tínhamos medo. Eu falei, vamos entrar e depois daqui 3 anos. Nós não vamos conseguir dobrar. Em 3, 4 anos, parece que era o caso. Aí apareceu a oportunidade e dobramos o faturamento. Inclusive, nessa loja por exemplo, vou falar sobre a loja do CPA, né, Claudinho? Quando nós assumimos a loja, ela faturava, vou falar um número, R$50 mil. Hoje, ela fatura 8 vezes mais. Olha só. Em coisa de pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Aí depois o governo tirou o incentivo e nós passamos assim meio, porque se você tem uma loja, explica para eles, senhor, a loja de o depósito CD em Minas Gerais, o CD. Isso hoje o Estado não beneficia muito a pessoa que está aqui dentro, né? Então hoje quando quem entende de ICM, né? Você compra daqui de dentro, eles não aceitam os 17, aceita só 7, não aceita 12, só aceita 7. Então, as empresas abrem em outros estados e compram aqui e eles faturam direto de lá para cá. Exatamente. Com alguns benefícios. Isso daí prejudicou muito a gente, né? Mas já estamos... Dando uma contornada em tudo isso aí, né, seu Cláudio? E, seu Cláudio, e aí hoje, né? Qual a situação atual lá da Duzi, né? Que hoje não tem mais a fábrica do senhor, né? De vocês lá. E aí, como que está a situação atual da Duzi hoje? Está muito bem. Se a gente for, né, filho, se a gente for falar em pandemia, não sentimos. O ar é a primeira necessidade. Você não pode ficar sem ar em casa em Cuiabá. Exatamente. E os móveis, todo o setor de construção, ele cresceu nessa época. Cresceu muito. Cresceu muito, porque a pessoa fica em casa. Vamos trocar esses móveis também. Começa a perceber, né, seu Cláudio? Vamos reformar essa casa. Exato. E o governo também, ele pôs muito dinheiro na praça. Ele pôs muito dinheiro para enfrentar essa pandemia, que parecia que ia terminar e continua.
Mas está sempre igual, né? O faturamento. É. Ele caiu um pouco de imóveis, parece. Isso. Assustou muito, né? O começo da pandemia assustou muito. Ninguém sabia como que ia acontecer, né? Os gerentes comerciais dos nossos fornecedores, muitos deles foram demitidos. Mas depois acabou vindo um calor muito grande e nos móveis também, a perda de faturamento que nós tivemos no começo, nós tivemos no final do ano, né? Deu aquela reajustada. No último trimestre aí vendeu bastante, né? Tivemos problema com muita falta de produtos. Exatamente, porque a demanda aumentou e as fábricas com o efetivo reduzido, né? Como que entregava a demanda? Os importadores no começo, todos pessimistas, pararam de comprar, de importar. Não sabia qual que ia ser. Isso, as indústrias pararam de produzir, depois quando voltou não conseguiu colocar a casa atender, né? Não conseguiu. Mas hoje já está normalizado isso? Ainda não. Está que nem na parte de ar-condicionado, esse mês aqui conseguiu normalizar. Nós temos um problema muito grande de preços, né? Que o consumidor acaba. A gente absorveu muito disso, hoje nós estamos absorvendo ainda. O lojista está perdendo muito com isso. Exatamente. No momento, né? Mas tem muitos produtos ainda que está em falta. E para a gente ver assim, qual é o público da Duas Imóveis e qual é o público da Total Line? Isso. Nos móveis, né, muito é o cliente final, tem alguns arquitetos, parceiros que indicam nós. Né? Na loja de imóveis, a maior parte de refrigeração, a maior parte são os técnicos, né? As empresas de refrigeração, que acabam trazendo para nós a venda do ar-condicionado. Porque quando um técnico vai instalar um ar-condicionado vendido por nós, ele consegue dar garantia para o cliente. É credenciado a vocês, né? Já é credenciado e ele já consegue pedir a peça para a indústria. Né? Enquanto que se você for comprar normalmente aí no comércio, se não for autorizada... Perde a garantia. Perde a garantia. São 3 meses, né, de garantia. Então, isso daí, nós somos um facilitador para eles. Mas nós vendemos para muitas empresas, consumidor final também, nas máquinas menores, a máquina mais comercial também. Câmera fria, nós trabalhamos com a linha completa. A câmera fria atende bastante a questão de frigorífico, cozinhas industriais. Isso, açougue, o cara que vai montar um açougue já contacta a gente. Maravilha. Já compra, Olha, pessoal, antes de a gente finalizar, eu queria que vocês, primeiro eu quero agradecer muito a presença de vocês. O senhor ter aceito e vindo aqui, dedicar um pouquinho do tempo de vocês aqui, de a gente entender essa história aí da DUS, são 34 anos de conquista, de histórias, né? Para que hoje possa estar aí concretizada e a Total Line também. Então, os minutinhos finais para vocês, falar aí para o telespectador, convidar para tomar um cafezinho lá na DUS, lá na Total Line, né, seu Cláudio? Nós aqui agradecemos. Eu principalmente vou falar da parte emotiva que você, Lindomar, me fez ou nos fez lembrar da nossa história. Isso foi muito gratificante para nós. Como eu lhe falei, iniciamos com 3 pilares. Hoje devemos ter uns 100 mais ou menos. Exato. Cada colaborador é um pilar ali dentro. Sem falar dos parceiros da Total Line, que são os mecânicos, os técnicos, que também são pilares da nossa empresa. Exatamente. E nós agradecemos muito a eles e aos nossos clientes, que estejam sempre à vontade, entrar na loja de imóveis, inclusive é separado por vidro, uma vez a outra, serão muito bem atendidos e o meu grande filho fala o resto. É isso aí. Tá certo. Obrigado aí pelo convite novamente. E estamos de portas abertas a todos.
É isso aí, gente. Obrigado mesmo pela Duzi, pela Totaline, representada aqui, não mais pelo fundador e pelo hoje o que está aí, é o sucessor, né? É isso daí. Tem herdeiro. Exatamente. Gente, o programa Soluções Urgentes vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais soluções urgentes para você, trazendo mais uma empresa para que você possa se sentir seguro nessa caminhada, porque as empresas que nós trazemos aqui são empresas comprometidas com você, entre seus produtos e serviços de qualidade para atender você nessa jornada. Fique em paz, fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Programa Soluções Urgentes. Oferecimento Sandrin Móveis Planejados. O melhor conceito de móveis planejados de Cuiabá. Containers, construtora modular sustentável. Grupo Magrão, soluções em esquadrias de alto padrão. EIT Iluminação. A qualidade que você conhece, com a exclusividade que você merece.